irmãos que trouxeram a Bíblia. Quem não trouxe a Bíblia, nosso irmão Diácono Zé Carlos vai colocar aqui na tela para os irmãos acompanharem. Hebreus, capítulo número 12. Estarei lendo 2 versículos nesse capítulo número 12. Epístola aos Hebreus. Glória a Jesus. Quem está lendo Jesus? Glória a Deus. Graças a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo número 14. Versículo 14. Glória a Jesus. Que diz assim: todos encontraram, quem não encontrou, é só aqui que Diácono Zé Carlos colocou aí, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Por ela muitos se contaminam ou se contaminam, em algumas traduções. Amém, meus irmãos? Podem sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu queria aproveitar a oportunidade, queria convidar a nossa irmã Diácono Zé Laudicéia para apresentar aos nossos amigos, irmãos, nos noite. Uma alegria muito grande você ver esse grupo de jovens que está aí, soldados de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pessoal da igreja, com a Santa Paz do Senhor, amém? Essa noite nos visita o Vitor, ele pertence à Assembleia de Deus, a Ademaf, ali a Andresa da Igreja Universal, porque a nossa igreja pode dizer ao nosso irmão dessa noite: sejam bem-vindos em nome de Jesus, volte sempre, essa igreja ama você, amém. Eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite. Esse culto de hoje é um culto de doutrina bíblica, onde nós vamos falar de ensinamentos da palavra do Senhor. Não é doutrina no sentido de costumes ou tradições, é doutrinas da Bíblia, da palavra do Senhor. Na última vez que nós falamos aqui, nós falamos de doutrina do homem, doutrina dos hereges, doutrina de diabo, doutrina da palavra de Deus. Eu quero dar sequência sobre o assunto que vamos dar hoje na atividade. Eu vou falar de doutrinas da Bíblia Sagrada, à luz da Bíblia Sagrada. Nos 2 versículos que nós lemos esta noite, nós aqui temos uma exortação, e ao mesmo tempo ela se transforma num ensinamento. É uma exortação que ela vai mais para a questão do relacionamento que nós temos, tanto aqui com os irmãos, quanto também lá fora, na família, na sociedade. O que nós vemos aqui nesse versículo, primeiro versículo 14 que nós vemos, o autor dessa epístola, que a gente não sabe quem é, ainda não revela o autor, embora por alguns escritos aqui, principalmente no capítulo número 1, você pegando o capítulo número 1, você vai ver logo no início dessa epístola, você vê que tem aí participação de diversos escritores, diversos. Se atribui algumas dessas escritas a Paulo, a apóstolo São Paulo. É bem verdade que não tem o nome dele aqui, mas talvez por essa epístola ser uma epístola que tem participação de muitos escritores, talvez não tenha sido colocado apenas um, porque senão queria colocar vários escritores numa epístola só, que isso não faz sentido. O que mais importa aqui não é o nome da pessoa que está aqui, mas uma coisa é certa: todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Isso é que é o mais importante, não é
escreveu, mas sim quem interpretou a palavra, que é o Espírito Santo. Aqui não entra o autor, mas entra o intérprete. O que é o intérprete da Bíblia? É o Espírito Santo. O intérprete da Bíblia chama de intérprete da música. A pessoa canta, mas a letra é de outra pessoa. Então, talvez por essa razão, porque tem muitos escritores, mas tudo leva a crer que pelos primeiros capítulos do início tenha sido participação do apóstolo São Paulo. Isso é uma visão minha, é o que eu acho que tem pouco conhecimento. Acredito que ser por esse caminho que a gente pode entender essa epístola. Mas quando lemos esse versículo, nós vemos aí seguir a paz com todos. Veja que aqui o autor está frisando que é com todos. Paz com todos. Não é paz somente aqui com os irmãos aqui dentro da igreja. A paz que aqui está relacionada, que está falando aqui, é uma paz com todas as pessoas. Tanto aqui entre nós, irmãos, como para aqueles que estão lá fora, que não tem ainda, não encontrou, não teve encontro, uma transformação, não foi transformado, ou não nasceu de novo uma nova criatura, ou não passou pelo processo da regeneração. O texto também, olha para cá que é importante. O que eu vou falar aqui é importante, é revelações que não tem no Google, não tem no Facebook, não tem no Instagram, não tem no lugar nenhum. Só tem aqui na Bíblia. O que eu vou falar não tem no Instagram, nem no Facebook, só tem aqui nessa palavra. É a revelação de Deus. Eu, ao ler várias vezes esse versículo, que eu li várias vezes durante a semana, eu pude perceber que o autor está aqui mostrando para nós que nós já temos alguma coisa. Já temos alguma coisa. Então, tudo leva a crer, isso é minha pouca sabedoria, meu pouco conhecimento. Eu entendo, isso é eu, você pode entender de outra forma. Eu entendo para mim que algo aqui que o autor está colocando, está falando, ensinando, nós já temos no nosso coração. Já temos. Já temos o que, pastor? Nós já temos paz. Essa paz já está dentro de nós. Porque ele vai mandar apenas seguir. Se é seguir, é como se eu estivesse, num carro, num veículo, e eu estivesse num caminho que eu tenho algo. Eu tenho anotado onde eu vou chegar, mas eu estou perdido, nunca fui nesse lugar. Mas eu pergunto a alguém, qual é o caminho que eu vou seguir? Alguém fala, você vai seguir por aqui. É mais ou menos por aí. É algo que você já tem, que você precisa agora praticar o desenvolver. Você tem paz? Então você vai ter que agora distribuir e viver essa paz com os outros. Porque tem muita gente que está com problemas, precisando de ajuda. E quem é que vai manter essa relação com as pessoas? Quem é que vai? Somos nós. E se nós não tivermos preparado, ou se você não pedir ajuda do Espírito Santo para que você tenha um relacionamento bom com as pessoas, nem dentro da igreja, nem em casa, vai nunca ter com ninguém. Se você não procurar se relacionar com as pessoas através da paz de Cristo, de que forma você vai se relacionar com as pessoas? Como é que você vai se relacionar? Você não tem paz. É possível uma pessoa com a cabeça turbada, perturbada, amargurada, que vai dizer, inclusive o versículo número 14, o versículo 15, vai dizer, olha só o versículo: tenha cuidado de que ninguém, Espírito da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brote, vos perturbe. E essa amargura que brota muitas vezes, às vezes é uma sementezinha de amargura, de uma ira de alguém, você guarda rancor de alguém, tem coração que está guardando rancor, amargura. Tem gente que guarda rancor, guarda coisa de 20 anos atrás, ele não tirou, não limpou o coração. Ele traz dentro do coração a amargura, você vai brotando, parece que é pequenininho, parece assim uma árvore pequenininha. Mas se ele não tiver cuidado com ela, deixa ela, vai crescendo. E ele vai dizer, o próprio autor fala sobre isso aqui. O coração cheio de amargura, que guarda rancor, guarda ódio de todo mundo. Ele não consegue se libertar disso. É um negócio que ele carrega dentro dele. Você conhece alguém assim, que é amargurado da vida?
só vive amargurado. Para ele não teve nada que consiga dar alegria para si. E ele é tão problemático, essa pessoa vive tão problemática, que ele fica tão perturbado que até quem é feliz incomoda ele. Você entende? Já viu alguém assim? Pessoa amargurada que vive tão amargurada, ele está tão perturbado, brota tão mal, brota tão mal dentro dele, que ele não consegue nem se relacionar com ninguém. Se uma pessoa passar por ele sorrir, já é um tipo dele se perturbar. Ele se incomoda até com a alegria do outro. Já viu o que é ser amargurado com São Paulo? É terrível essa situação. E é o que o texto é que o autor está falando. O autor está fazendo um alerta, que é uma exortação para que nós tenhamos cuidado. Ele diz o caminho que deve percorrer, ele dá a dica do caminho que para conseguir tudo isso precisamos ter paz. Sem paz, você não consegue se relacionar em lugar nenhum, porque o problema não está na pessoa, no ambiente, está em você. Você chegou, pronto, perto do botão. É como alguém que carrega um crachazinho aqui, ó, não estou bem hoje. E já demonstra logo pelo jeito dele chegar, né? Já chega, parece que quando chega ele sente um peso. Porque em vez de chegar com paz, ele chega para brigar, ele chega para armado. E se olhar para ele, não olha não, se olhar, é capaz de você receber uma coisa certa. Só no olhar, tem que só olhar, já deixa uma marca na gente. Então tem que ter cuidado. Agora isso aqui é para nós ter cuidado, para nós não sermos assim, tá? Paulo, ter cuidado, vigie para não entrar nesse grupo. Sai desse grupo, que esse grupo não é o grupo que Jesus chamou para trabalhar com a sua vida. Quem Jesus chama, ele transforma, ele muda. Se não houve mudança, não houve nada nele. Se ele continua amargurado, brigando, perturbado, ele não foi transformado. Aí é a resposta. Ele não passou ainda por uma lavagem espiritual. Ele não passou pelo processo de santificação, nem tão pouco de paz. Porque o texto fala de duas coisas: paz e santificação. Duas coisas importantes para o relacionamento humano. Duas. Primeiro, paz. Segundo, santificação. Por que o autor relaciona essas duas palavras, essas duas caminhos da percorrer? E ele vai dizer que no final, se você ler direitinho o texto, ele vai dizer assim, olha só, por exemplo, seguir a paz, santificação como um todo, sem a qual ninguém, mas ninguém mesmo vai ver o Senhor, ou não vai ver o céu. Isso é muito importante. Ninguém verá o Senhor. Não adianta achar que vai ver o Senhor só porque tem título, carrega o nome de pastor, de bispo, ou você exerce o cargo da igreja de liderança, você achar que por esses métodos você vai ver o Senhor. Não, nem pelas obras, nada humanamente, mas unicamente pelo sacrifício de Cristo. Aqui está o segredo pelo qual muitas pessoas vivem tão assim, desse jeito, tão problemas, porque eles acham que pelo fato de ter uma posição, de ser alguma coisa, ou ser alguma coisa, ter algum título, vai garantir ele de ver o céu. Ele está muito bem, já está tudo pronto. Aí ele não se preocupa com paz, com perdão, com amor, nem respeito, ele não preocupa com nada. O negócio dele, ele acha que pelo título que ele tem, ou já pelo que das habilidades que ele tem, ou pelo cargo que ele exerce no eclesiástico, já está lá no reino do céu. Isso é uma questão que tem que analisar. Porque nem todos que dizem Senhor entraram no céu. Nem todos que louvam de coração. Já tem uns que me louvam de lábio de coração, está longe de. Infelizmente, a gente tem que falar, está na Bíblia. Eu não estou aqui ensinando coisa que não está na Bíblia. Estou? Não. Eu não estou ensinando. É o que eu quero assim. Eu quero uma igreja santificada. Eu não quero nada. Quem diz santificação é Jesus, não sou eu. Quem quer uma igreja pura, santificada é Jesus e o Espírito Santo, e eu não posso dizer eu quero.
eu mando, eu sou pastor, eu sou vice-presidente, eu não sou nada. Eu não quero, quem quer é Jesus. Quem pede é Jesus. Jesus, ele pede. Ele é tão misericordioso que ele podia mandar. Em algum lugar ele até manda. Mas ele pede muito mais do que manda. Por que Jesus faz esse apelo a nós? E pede. Sabe o quê? É que nós somos tão desobedientes, tão rebeldes. Se Jesus fosse mesmo olhar para ele, que ele tinha que olhar para ele, sabe o quê? Era logo uma vez, aí ele já chicoteava. Mas como Jesus é tão misericordioso, tão amoroso, que ele dá a oportunidade para essa pessoa amargurada, perturbada, se libertar. Por que, pastor? Isso está acontecendo? É revelação, não está no mundo, não. Porque não sou eu que vou mudar as pessoas, não sou eu que vou botar na cabeça da pessoa que ela não pode ser assim. Eu posso fazer isso? Não, eu posso até ensinar a palavra. Mas quem é que vai mudar e convencer ela? Quem é? Quem? Não é o pastor Zé, não? Quem é então? Essa menina que veio de Deus, tu sabe, é o Espírito Santo, né? Tá vendo já? Está acostumada a ler, está acostumada na palavra, hein? Você é estudante da Bíblia. Quem vai mudar, quem vai fazer quem vai fazer esse processo, que é um processo, né? Porque santificação é um processo. Quem vai fazer, trabalhar nesse processo? Quem é? É o Espírito Santo. Então eu entendo que o Espírito Santo está todo o tempo do nosso lado, gente. Peraí, deixa eu entrar, deixa eu fazer. E nós não deixamos ele entrar dentro de nós. A gente, com outros métodos, outras formas de agir, a gente deixa o Espírito Santo fora e vai agir da minha forma, do meu braço. Aí dá tudo errado. Aí cada vez está sofrendo. E o pior de tudo isso é que esses tais ainda lançam a culpa nos outros, não assume nunca. Nunca assume que está errado. Você já viu isso? Você já viu alguém? Eu pergunto aquela brincadeira, acho que eu vi muito no Facebook. Nós todos aqui gostamos de carinho. Você já viu alguém no Facebook, no Instagram, né? Vocês sabem essa linguagem? No Instagram, aí também tem aquele Uai. Você já viu alguém colocar lá já viu alguém colocar assim, ó? Eu tenho defeito, eu tenho falha, eu faço. Não. Ele só bota a falha a dele nunca, ele esconde a dele. Ninguém bota no Facebook, olha, eu sou assim, eu faço isso. Não, nunca bota. Ninguém bota no Facebook que a vida dele. Eles expõem a vida do erro dos outros, que é muito mais, dá muito mais, né? Tem muito mais seguidores, né? Fala dos outros. Fala da gente, ninguém bota, eu sou assim. Ninguém faz isso, ninguém. Pode ver que existe uma briga aí que eles botam só sobre o outro, né? O outro errou, o outro caiu, o outro errou, não sei o que, o outro é isso. É uma confusão. E isso, se você ver essas pessoas que colocam isso, vai ver lá 10 mil seguidores. Se ele colocasse a maneira que ele é, como ele vive com os outros, como é que ele se assume com a cara dele, com a folha dele? Ninguém nem via, ninguém nem abria o Facebook dele. É por isso que eu tenho poucos seguidores no Facebook. Tenho poucos. Eu tenho poucos seguidores. Ninguém me segue, pouco me segue. Porque eu não exponho de ninguém e nem a mim. Eu exponho, sabe o quê? A palavra de Deus. Aí muita gente não quer isso, não. Eles querem mais saber a vida dos outros. Que isso aí parece que preenche o coração deles, preenche a mente e preenche o coração deles. Enquanto isso tudo acontece nesse mundo lá fora, pessoas estão brigando, casais estão se separando, famílias estão cada vez mais desorganizadas, porque falta ali o conhecimento da palavra de Deus. E falta também ele também querer buscar essa transformação. Não tem que não quer, né? São tudo. E eu vou no final ler um texto para vocês que Paulo vai dizer, não é Paulo, não é Deus, é outro versículo, é Tito. Paulo vai falar para Tito, sabe o quê? Chama essa pessoa, exorta ela. 1, 2, 3. Insiste em exortar ela. Insiste, mas se não quiser, aí deixa na mão de Deus. Insiste, ajuda ela. Paulo chama, ensina, mostra teu exemplo, fala teu exemplo, fala tudo que você é e aí a pessoa não quer. Aí Paulo diz, o Tito exorta 2, 3 vezes. Mas se não quiser, deixa na mão de Deus. Não se importa mais. É o que Paulo vai dizer para Timóteo. Né?
Então, seguindo aqui o nosso... Você não pode observar que você no versículo 15 aqui é uma sequência do versículo 14. Não tem como você fugir, porque aqui, se você analisar, está junto. Ele vai seguir a linha de pensamento, vai dizer, tendo cuidado que ninguém. O que o autor está falando? Cuidado aqui, tenha cuidado, sabe o que quer dizer? Sabe o que quer dizer? Devemos não negligenciar, não ter cuidado, não negligencie. Não negligencie. Não deixe que ninguém se prive da graça de Deus. Nós não podemos, nós temos que ter muito cuidado para que ninguém venha, ninguém se prive da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando, porque aqui é uma coisa brotando, que essa palavra brotando, é uma coisa que você vai ver que começa assim, é muito pequeno, é uma coisinha pequenininha. Mas se não corta logo, não resolver logo, ela vai crescer. Daqui a pouco, ela fica uma árvore frondosa, uma árvore tão grande, que você não consegue mais arrancar ela. Já está enraizada na raiz. Se você arrancar uma árvore, você vê que uma plantinha você consegue chegar ali e arrancar facilmente. Mas se você deixar ela brotar e crescer, ela vira uma árvore. Você vai arrancar uma bracinha? Arrancar não, precisa ter. Mandar tirar, ele vai deixar um buraco, vai ferir alguém, vai deixar uma rachadura no chão. É assim que acontece com a pessoa que fica raiz da amargura. Entendeu? Se ela não tirar logo, quando ela for tirar, ela vai arrancar um bocado de coisa do cara. Ele deixou brotar, vai espalhando para o outro, vai fofocar para um, envolve outro na confusão, envolve outro na perturbação, contamina o outro, daqui a pouco tem muita dificuldade. Para arrancar é muito difícil, é muito pesado, é uma árvore pesada. Se arrancar todo mundo, vai deixar um buraco no chão. É o preço mesmo. É o que o autor está fazendo essa comparação. Temos cuidado com relação a isso. Tá? Temos cuidado para que a gente consiga se relacionar bem com as pessoas. Aqui em sequência ele vai falar de duas coisas. Então nós entendemos, pelo que aqui o autor escreve, que a paz e a santificação, elas não podem viver separadas, não. São duas coisas que caminham juntas. A paz e a santificação. Porque a paz vai apontar para a relação vertical. A paz vai falar de relação vertical. E a santificação vai falar da relação horizontal. Porque a paz é a relação entre as pessoas, todas as pessoas. E a santificação é a relação da pessoa para com Deus. São uma coisa e relação. Porque se você vai entender, aqui a gente vai entender isso muito fácil. Quando nós chegamos, abra a Bíblia em Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos capítulo 12, versículo 30 e versículo 30. Coloca ali, por favor, vamos olhar. Coloca na tela para quem não está acompanhando comigo esse versículo. Aqui nesse mandamento, aqui é o mandamento e é o ensinamento de Jesus. Jesus está aqui ensinando Marcos 16, Marcos 12, 30 e 31. Marcos capítulo 12, versículo 30 e versículo 31. Veja o que diz aqui, olha para cá, por favor. Marcos 12, 30 e 31, é isso? Isso. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Isso aqui está falando de relacionamento com Deus. Com Deus é no horizontal, é isso? É vertical? Horizontal, não? Sim, vertical. Tá, obrigado. Então Deus é vertical. Relacionamento com Deus é vertical. E vamos para. É isso mesmo, não está certo. Eu aqui, agora, pelo que eu estou chegando direito, vê o 31. O 31 é relação horizontal, é isso? Isso. Eu coloquei aqui
231. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento, olha só, não há outro mandamento, algo maior do que isso aí? Tem mandamento que na Bíblia maior do que isso aqui? Não. Jesus está dizendo que não tem mandamento maior do que esse, porque você amar o teu próximo. Veja bem o quanto é importante amar o teu próximo e a paz e a relação entre as pessoas. Então esse amor aqui é na relação horizontal. Não adianta a gente amar a Deus vertical, né? E não amar as pessoas no horizontal. Adianta isso? Não. Por que não adianta? Porque o primeiro é a Deus e o segundo é maior do que o primeiro. Não é sério, engraçado. O segundo é maior e o segundo simplesmente é esse, é amar teu próximo a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Então esse aqui parece que é maior do que o primeiro. Não é que seja maior. É que para fazer isso aqui, nós temos que nos esforçar. Por isso que é maior. O que é difícil, não é muito fácil. Eu não estou falando que é fácil você amar todo mundo. Não estou dizendo isso. E nem manter relação com todo mundo é fácil. Você manter relação com todo mundo não é fácil. É muito difícil. É muito difícil. Não é impossível, mas que é difícil é. Porque não depende só, mas depende do outro também. Mas a minha mãe me ensinou quando era criança, que brigava muito com os irmãos. E meu irmão brigava muito com uma coisa. Brigava muito. Aí quando eu vim para Jesus, eu não parei de brigar com ele. E ele continuou brigando. Ele se converteu, ele foi brigar com ele. Minha mãe dizia assim: quando não quer, dois não. Aí eu aprendi isso. Aí deixava ele falar, não falava mais. Até que ele não teve jeito, sabe o que ele fez? Veio para Jesus. Depois de 10 anos se converteu, meu irmão. E nunca mais brigou com ele. Sabe por quê? Porque a mãe diz: meu filho, quando não quer, dois não briga. Quando não quer, dois não briga. Só briga quando dois querem. Então, se você não quer brigar, então deixa o outro falar e fica calado. É fácil resolver o problema. Não é difícil. É difícil, mas não é impossível. Quando a gente quer, a gente faz. É que nós muitas vezes não queremos, sabe o quê? Nos sacrificar. A gente acha melhor responder, brigar na altura. Não vou dar para casa. Não vai ficar desse jeito, não. Não vai ficar assim. Esse negócio que ele falou, que eu vi, não vai ficar assim, não. E sai falando para 2, 3, daqui a pouco tem 2 do lado dele, 3, e o outro nem está nem sabendo que estão falando dele. O outro está lá orando e estão falando dele, mas arrumando uma confusão com ele. Ele nem sabe. Todo mundo já sabe que o nome dele já foi chamado, ele nem está sabendo nada. Aí o que você faz? Vai correr atrás para conversar, discutir? Não. Vai ficar calado, né? Porque nós temos um Deus que justifica a gente quando a gente está certo. Não precisa ser brigado quando estiver certo. Está certo? Então não precisa se preocupar. Só está na mão de Deus. E segue em paz. Segue em paz. Tá? Segue em paz. O remédio, o segredo está aqui. É conhecer a palavra de Deus. Aí você vê aí por que a paz e essa santificação tem que estar junto? Quem falou isso aqui foi Jesus. Não foi nenhum autor. Jesus que falou isso aqui. Jesus que falou isso, que é mandamento de Jesus. Então, Jesus, nós nos relacionamos com Deus e com o próximo. Isso que nós estamos aqui colocando, está aqui nessa passagem que eu li, e resume a nossa relação com Deus, né? Que deve ser na horizontal e na vertical. A Epístola aos Hebreus, ela pode ser dividida em duas partes. A Epístola aos Hebreus, já falei que não aparece o autor da Epístola, porque pelo fato que talvez tenham várias mensagens, vários autores, então não podia, talvez eu penso assim, isso aí, eu não sei se todo mundo vai pensar, mas cada um. Tem vários estudiosos que cada um diz uma coisa. O fato é que não apresenta o autor, mas muita coisa aqui a gente sabe que teve participação do apóstolo São Paulo, né? Por ser epístola também, né? Uma epístola. Quem não escreveu a epístola foi o apóstolo São
Embora Tiago também escreveu, né? Tiago, Pedro também, né? João também escreveu algumas coisas. Lá nesse primeiro, segundo João, terceiro João, né? E temos Tiago e inclusive Pedro. Mas tudo leva a crer que todos esses escritores participaram dessa epístola de aos Hebreus. Aí você vê que, olha que isso é importante, do capítulo 1 até o capítulo número 10, do capítulo 1 da epístola aos Hebreus ao capítulo número 10, nós temos uma base. Esses 10 capítulos, eles constroem uma base de ensinamento teológico. Esse ensinamento do capítulo 1 ao capítulo 10, ele forma uma base teológica que vai indicar, sabe para onde? Sabe o que ele vai indicar? Ele vai indicar que o autor de tudo isso é Jesus. Capítulo 10, versículo 18. Pode colocar? Hebreus capítulo 10. Vamos abrir aí com um pertinho. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Diz assim. O título diz assim, ó, epígrafe. Exortação a perseverar na fé. Exortação a perseverar na fé. Então veja que para você manter essa estrutura aqui de paz, seguir a paz, se esforçar, se empenhar, perseguir a paz, aqui está, seguir a paz é perseguir a paz, né? Seguir a paz, né? Se esforçar para viver em paz. É um esforço que a gente tem que fazer para viver em paz. Mas isso aqui é possível através da fé. Da fé. E ele vai apontar o autor de Hebreus para essa fé tem que estar fixada em Jesus Cristo. Por que Jesus? Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito. Nós não encontramos nenhuma falha em Jesus. Então você vai ficar olhando para as pessoas ou para Jesus? Aonde está a sua fé? Em quem você está tirando como exemplo? Jesus, nem Paulo. Nem Paulo. Porque tem pessoas que não dizem que Paulo vai dizer assim, sejam meus imitadores, muito bem sou de Cristo. Paulo está dizendo, não é para você imitar ele não. É para você imitar Jesus igual ele está imitando. Paulo não está dizendo para você imitar ele. Ele está dando uma referência para você imitar Jesus, mas ele também está imitando Jesus. Ele deve imitar Jesus, não é imitar Paulo, é imitar Jesus. Porque se imitar Paulo e imitar Pedro, você vê que Pedro e Paulo também errou, falhou. Você tem que imitar quem? Você está olhando para quem? O autor. Quem é o autor? Da fé, da vida. Jesus. Então aqui diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, na interesse de coração, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então o processo está aqui. Como é que eu tenho que chegar diante do Senhor? Como é que eu tenho que me apresentar? O coração? Ou é um coração maculado? Ou é um coração cheio de rancor, de mágoa? Não, o coração tem que estar limpo. Porque o nosso coração não pode ter algo que venha impedir a nossa relação com Deus. Se no coração tem alguma coisa que não tirou, não liberou, não perdoou, não tirou para fora, esse coração ele vai ter um reflexo que a relação com Deus ela vai ficar um pouco meio, sabe? Como se tivesse manco. Eu até vou ler o texto que aqui mesmo vai falar sobre isso. É como se a pessoa tivesse manco e não tivesse como caminhar como deveria caminhar. Aqui no texto não chegar, eu não falo sobre isso. Uma pessoa manca, tá? Manca. Ele não está, alguma coisa que tem que se aproximar. Glória a Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Amém. Então aqui se vê nesse versículo aqui que nosso
nós temos que, como exemplo, nossa vida deve estar em Cristo. Porque a pessoa fica focada nas pessoas, nas coisas, em tudo. E ele esquece que o nosso alvo, que nós temos que olhar para Jesus. Aí tudo incomoda ele. Porque ele não está olhando para Jesus, está olhando para todo mundo, nem para Jesus. E ele não consegue ter paz, não tem nada. Ele nem consegue buscar a santificação. Porque ele vive tão preocupado com os outros, esquece dele mesmo. Esquece dele mesmo, de buscar, de orar, ler a Bíblia, santificar. Deveria amar muito mais, liberar muito mais perdão. É o que poucas vezes fazem. É o que pouco faz. Não tem tempo, né? Está tão preocupado com outras coisas que esquece de si mesmo. Vamos orar por essas pessoas aqui. Assim. Então temos aqui a base teológica. Esses capítulos que eu li, já observo que ele aponta para a superioridade de Jesus e do seu santo sacerdote. Na segunda parte, que é o capítulo 10, versículo 19, em que eu li o versículo 19, né? O versículo 19, ele já está mostrando para Jesus. Capítulo 13, versículo 25. Né? Capítulo 13, versículo 25. Aqui no capítulo 13, depois do 12 ao 13, capítulo 13, versículo 25, nós encontramos várias exortações. Aqui nós temos várias exortações, né? A igreja deve ser aplicada de modo particular. Capítulo 13, versículo 25. 13. 13, não é 20, é o 24, né? Versículo 22. 22 ao 25. É o 24, né? Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi: sabei que está solto o irmão Timóteo, com o qual se vê depressa vos verei. Saudai todos os vossos, chefe todos os santos, né? Os da Itália vos saudai. Então, aqui, essa recomendação de exortação é que ele saudasse, ele vivesse com todo mundo bem. Né? Quer dizer, ele chegasse e saudasse todo mundo. Não olhasse quem era do mar, quem era italiano, quem era grego. E não era isso, não importava. O importava era chegar naquele lugar e começar. Então, Paulo está falando isso aqui para Timóteo, né? Para Timóteo. Que ele deveria viver, se relacionar bem com todas as pessoas, com todos. Tantos aqueles que eram ali do povo, né, que já estavam mais próximos, quanto quem for os estrangeiros que fosse chegar ali, né, onde ele estava, onde foi colocado para ele ser, para ele levar, para ele falar a palavra, ensinar a palavra de Deus. Porque tanto na igreja, Timóteo falava dele, como também falar de modo particular com cada pessoa. Nesse texto do capítulo 12, o autor compara os versículos 1 e versículo 2. Veja agora capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Vamos fazer o versículo do capítulo 12, o versículo 1. O versículo 1 e o versículo 2. Vamos ler. Pode colocar? Perseverança no meio das provações. Segundo exemplo de perseverança no meio das provações, segundo exemplo de Cristo. Capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia. Corramos com paciência uma carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, pelo qual
pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus. Esses dois versículos, que agora lemos, presta atenção, que Paulo está aí fazendo uma comparação. Paulo compara que a nossa vida, a nossa corrida, ou a nossa pressa, ou a nossa busca, nosso esforço. Paulo vai dizer que o nosso esforço é como se nós estivéssemos como um atleta correndo. O atleta, quando vai correr, se esforça, não soa, ele fica cansado, fica um atleta. Assim, Paulo compara que a nossa vida cristã é como uma corrida de um atleta. E é interessante que Paulo vai dizer sobre isso. Nós estamos diante de uma nuvem de terra. Sim, são essas pessoas que Paulo compara. Você pode ver quando vai ter uma competição de corredores, nessa maratona, né? Não tem? Tem muita gente que tem na arquibancada, gritando, corre. E o que quer chegar primeiro vai mais na frente, correndo. Ele põe toda a força e fica cansado e soa. E o povo gritando por ele, gritando. Esses gritos, muitas vezes, se for muito alto, atrapalha quem está correndo. Não atrapalha? É assim com nós, conosco. Nós estamos correndo, tem gente, multidão, que estão querendo sempre atrapalhar, apontando erro, apontando pecado, apontando tanto embaraço que a gente está lutando, correndo para chegar, e as pessoas, em vez de ir, né, estão gritando. Essa multidão aqui atrapalha, viu? Mas o corredor vai olhar para a multidão? O corredor vai olhar para a multidão? Ele está preocupado com algum cansaço? Por que ele não está? Porque ele quer chegar no seu objetivo. Quem quer chegar no céu, quem está seguindo a paz e a santificação, vai olhar para alguém que está dizendo, não vai, para aí, e quer impedir você, quer te jogar para trás, você vai fazer o quê? Você vai continuar correndo. Porque vai dizer assim, não me atrapalhando, que eu tenho o quê? Um objetivo. É o que Paulo está dizendo. Ele compara a gente com uma competição, uma corrida da competição. Estamos na competição. E aqui nós temos disciplina, porque tem gente que corre, mas tem que ser disciplinado. Nenhum corredor vive disciplinado. Se haver algum corredor, algum atleta, não se alimenta bem, não evita bebida alcoólica, não evita noitadas nos bailes, por que ele não evita? Um jogo, esse rapaz que corre no cavalo, esses jogos são pequenininhos, e eles têm pequenininho, não comem muito, eles são tudo para poder ganhar. O cavalo tem que correr muito, o cara tem que ser bem leve. Se ele pesar muito, atrapalha chegar lá no primeiro lugar. Eu conheci um rapaz que era igual assim. Então é o que Paulo está dizendo aqui, essa comparação. Então existe disciplina, porque tem pessoa que quer andar solto, não quer ser disciplinado. Tem gente, irmão, que você não pode nem falar com ele, que já fica de cara feia. Se você falar com coisa, eles são da igreja, são disciplinados. Ele não quer disciplina. Ele acha que não deve ser nunca nem chamado para nada. Ele quer fazer o que ele quer. Você não pode nem falar com ele. Olha, tenha cuidado. Não, se você falar, eu vou embora da igreja. Esse pastor é meio, está dizendo está falando Você já viu alguém assim, disciplinado? E o corredor vai ficar preocupado com quem está atrapalhando ele? O corredor quer ficar, eu vou chegar no objetivo. Não. Tem que ter disciplina. Sem disciplina, ninguém. Se você não corrigir um filho agora pequeno, quando crescer, ele bate em você. Tem que disciplinar a criança, ensinar no caminho, e para ensinar no caminho que deve andar. Isso é disciplina, isso é exortar, isso é discipular o seu filho em casa. Que alguém lá fora vai ensinar de forma pancada contigo. Ou você disciplina com amor, de mãe e de pai, que é melhor, que por mais que ele venha, de vez em quando, eu aprendi muito com o chinelo da minha mãe. Vai para a igreja, vai para a escola, põe um chinelo. Foi a melhor coisa que eu já aprendi. Não machucou não, eu nem ficava mato. Chegava na escola com a cabeça assim, ó. A tabuada, eu estava em casa, 10 mais 10, chegava na pontaria, era o primeiro lugar da tabuada. Ai, não era palmatória, era aquela de madeira assim, ó. Lembra aí? Palmatória.
meu irmão e eu, bora, vamos ficar aqui a tabuada. Quem errava para uma fora, ficava vermelha a mão. Nós chegamos na escola, primeiro lugar. Na escola, primeiro lugar. Disciplina. O problema é que ninguém quer ser disciplinado. Quer? Não. As pessoas querem disciplinar os outros, não querem ser disciplinadas. Olha uma coisa que eu aprendi. Quem nunca foi disciplinado não sabe disciplinar ninguém. Quem nunca discipulou, quem nunca foi discípulo não pode discipular ninguém. Quem nunca aprendeu vai poder ensinar alguém? Não. Por que eu estou aqui? Porque eu passei por muitas dificuldades. Eu passei pelo estreito. Eu passei por lugar estreito. Eu fui amassado, igual um vaso, na oraria de Jesus para Cristo. Eu fui amassado, igual um vaso, lá na oraria de Deus. Eu costumo dizer, eu falo para o Guarabu conhece essa história. O Guarabu está comigo há 20 anos. Eu passei por tantas situações, você não pode nem imaginar. Eu estou aqui, eu passei 15 anos dirigindo congregação de igreja nas comunidades, que o pastor mandava, você vai para lá, e eu ia. Sério, você vai para lá, eu ia. Vai não sei para onde eu ia, pegava a mala e saía. Aí alguém fala, mas você é assim, tem que não obedecer. Não, sai dessa igreja, sai embora. Eu? Embora? Não. Eu só vou quando Deus me abençoar. O Guarabu sabe a coisa que eu passei, enfrentei. Ele me acompanha, dirigi umas 3 ou 4 vezes com ele. Mas não foi fácil não. Muita luta, muita batalha. Gente se levantando contra mim, querendo tomar meu lugar. Gente querendo me botar para trás, querendo ser maior do que eu. Eu acho que nessa caminhada minha toda, que o Guarabu me conhece, eu trabalhei numa igreja, ele sabe disso. Eu dirigi um trabalho durante 1 ano e pouco, 2 anos, né, pastor? Lá no Novo México, né? Novo México. Eu dirigi um trabalho na congregação, uma pregação. Que tinha nesse lugar, ele sabe. Mestre Águia. Na Rua do México, fizeram 2 congregações, 2 trabalhos, uma quinta e uma terça-feira dirigida. Libertação. Tinha nesse lugar bispos, pastores, doutores, todos eles dentro do canal. Era igual o Damião também, né? Só tinha gente de nome. Eu fui colocado, sabe o quê? Para ser o pastor dessa igreja. Meu Deus, Jesus tem misericórdia. Só tem de Deus, eu era o menor de todos. O que fizeram para me tirar de lá, irmão, brincadeira não. Mas brigaram muito comigo, o pastor está aí. Fizeram tudo. Reuniãozinha, tudo. Aí o dono do imóvel, que era o proprietário, ele me chamou lá para o trabalho, falou assim, ninguém tira daqui. Não foi grande. Ninguém tira. Falou assim mesmo. A pessoa que me levou para lá, falou assim, ninguém tira. O pastor Zé, não foi Deus que eu ele não fazia nem brigar, eu nem discutia, eu não fazia nada. Eu estava inocente no negócio. Eu nem sabia que estavam querendo me tirar. Mas eu doutor, tira esse rapaz doutor. Tira esse moço, ele está atrapalhando esse negócio aqui. Diziam assim mesmo. Era melhor do que eu, fazia melhor. E eu fiquei lá, sabe quanto? Eu saí de lá, sabe para onde? Para vir abrir esse trabalho. Saí de lá, consta, era pastor, eu nem era presbítero nessa época. Olha, até carta mandaram para mim como se deslocar, até carta na convenção para me tirar. Mesmo assim, nem a convenção me tirou. Pelo contrário, a convenção me botou, foi a. Eu tenho um testemunho disso, o Guarabu me acompanhou, ele sabe. Não estou falando que não é mentira, não. Pode perguntar ele aí. Então, nós estamos numa corrida. Aí você vai desanimar porque alguém se levantou contra, alguém te criticou, alguém te está com inveja, alguém quer te caluniar, porque não sei o que, você vai parar? Não, você não vai parar.
a disciplina. Paulo, aqui, o autor, que não é Paulo, ele fala que não é Paulo, ilustra que a vida cristã é como uma corrida que tem como objetivo alcançar o modelo. De quem é esse modelo? De quem? Nós estamos na corrida para alcançar o modelo. De quem é o modelo que a gente vai alcançar? É de Paulo? É de Pedro? É de Jesus. Por que Jesus? Porque o autor vai ser olhando para Jesus. Quando você está correndo, trabalhando, fazendo, olhando para Jesus, ninguém vai te paralisar. Nem capeta pode parar isso. Isso é forte. Quando você está correndo, olhando para Jesus, nem o diabo pode te parar. Pode? Não, você não vai deixar. Eu não preguei aqui comigo, ele vai tentar, vai ficar só assim, ó. Jesus, ele é meu, você não vai chegar nem perto. E Jesus fica só segurando. E o inimigo quer penetrar, mas tem um limite. Eu falei que aqui tem um limite. Existe um limite. Satanás está ao nosso derredor. Derredor é por fora, né? Mas quem está no meio conosco, né? Ele vai filtrar. O leão da tribo de Judá está só assim. Deixa que eu vou destruir. Já comecei, já pisei na cabeça. Agora tem a chave da casa dele. Agora você manda ele para o inferno. Que é o que está faltando acontecer. Amém? Amém. Por aí, para mim é esse. O modelo é Cristo. Isso nós vemos nos versículos de número. Isso nós vemos no capítulo 12, versículo 2 e 3. Que eu li, né? Vamos ler o 3, eu li o 3, né? O versículo 2 e 3. O 2 eu já li, né? Olhando para Jesus. Agora o versículo 3. Considera, pois, olha só, agora o versículo 3. Considera, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O que o autor está falando? Não desanime, não. Por que você está querendo parar? Por que você está querendo se enfraquecer? Você não está olhando aquele que suportou? Ele, Jesus, suportou tais tradições dos pecadores contra si mesmo, para que você não venha se enfraquecer, você não venha parar, você não venha se desmoronar, você não venha se perturbar, você não venha se enfraquecer, mas você tem que continuar caminhando, não desfalecendo, mas tendo bom ânimo. Tenha bom ânimo. A palavra de Jesus é: tenha de bom ânimo, sou eu, não tem mais, sou eu mesmo que estou contigo. Jesus não falou isso para o discípulo quando desceu do barco. O Pedro foi o que desceu, ninguém desceu. Era tanto medo, mas se tinha fantasma, só desceu o Pedro. Jesus fala assim: não tem mais, para os outros estavam no barco, porque Pedro não precisava falar mais nada. Não tem mais, para quem não está no barco. Não tem mais, sou eu mesmo. Eu não sou o que? Fantasma. Quem está aqui é eu mesmo. Tem que estar sempre com medo. Jesus está falando: não tenha medo, não fique fraquinho. Por que você desanima? Por que você quer parar? Você ainda tem um objetivo lá para alcançar. Você ainda nem chegou ainda no final que eu tenho para você. Jesus está falando para você. Você nem chegou no final da corrida no objetivo para Deus. Você ainda tem um objetivo a saber pelo ele. Ainda tem coisa para dar para você. Ainda quero muito te entregar. Jesus está falando comigo. Eu tenho muito a fazer na sua vida. Por que você quer desfalecer? Por que está parado? Por que você está desanimado? O que você quer desanimar agora? Aí é como se a gente já tivesse depois de uma estrada longa, estivesse no meio do caminho, é como se a gente estivesse no meio do caminho, já para chegar no final do objetivo, e parar. Não vou mais, vai devagarzinho. Aí o que vem atrás, cansado, não para, passa de você. Aí você vai ficar olhando para trás. Poxa, por que eu não fui também com ele?
Mas ainda dá tempo, ainda dá tempo. Aí eu vou até chegar. Nem que eu chegue me arrastando, mas eu vou chegar. Eu vou chegar. Você vai chegar até o fim. Você não vai terminar. Eu vim dizer para falar para você não desfalecer, porque Jesus tem coragem todo, porque eu, Senhor, estou contigo. O que Jesus te deu foi ferramentas poderosas. Ninguém tem. Você foi escolhido para fazer esse trabalho. Jesus te escolheu, não apenas chamou, ele te escolheu entre tantas pessoas. É você que ele vai fazer. Sou eu que ele vai usar. Não adianta ninguém querer fazer diferente, nem não adianta nem pensar. Ah, glória a Deus. O Espírito Santo está falando aqui comigo. Aleluia. Ele, Jesus, a nossa referência. Depois dos versículos 5, depois de seguir no versículo 5, ele nos disciplina a fim de participarmos da sua santidade. O que Jesus está querendo conosco? É que a gente participe da santidade, seja santo. Seja separado, você é separado do pecado, você não tem mais compromisso com o mundo, você agora é de Cristo, você agora tem Cristo na sua vida, você se separou de toda a confusão, não dá a entender, não, olha, você se separou desse tipo de grupo de pessoas. Versículo 5 aqui seguindo, versículo 5, aleluia, versículo 5. Seguindo aqui o capítulo 12, versículo 5. Já acharam aí? Aí ele nos exorta, e já vos esquecer da exortação que eu fiz lá atrás, está dizendo, esqueceu do que eu falei, que aguenta convosco como filhos, filho meu, eita, olha o tratamento especial, filho meu, não despreze a correção do Senhor. E não desmaieis quando por ele forem repreendidos. Meu Deus, o que a disciplina de Jesus é para o nosso bem. A disciplina é para me ser mais santo, para me santificar. Imagina se você tiver a disciplina de Jesus. Como é que a gente é? Não é essa coisa carnal, que só quer guerra, só quer confusão. Como é que seria? Às vezes você tem que ser exortado. Tem hora que ele puxa a gente assim, dá um puxão de orelha. Olha, eu quero você aqui nesse caminho de santidade. Eu não quero você naquele grupo dos que não querem nada. Eu quero você naquele grupo que busca santidade, grupo de oração, grupo de aconselhamento, grupo de pessoas que tenham paz, tenha o que lhe dá. Sai do grupo daqueles que não querem compromisso com Deus. Vem do grupo daqueles que querem santificação e santidade. Existe um grupo que não quer santidade. Eles querem um Cristo que fala, que ele vive de qualquer jeito, sem compromisso. Sem compromisso. Eles querem ir para o céu, mas não querem ser disciplinados. Eles não querem viver uma vida de santidade. Eles querem fazer tudo o que faz lá fora ainda fazia, e está naquele dizendo, não está não. Jesus sabe quem está no grupo de santidade, quem está no grupo da rebeldia, dos rebeldes. Tem o grupo de joio e o grupo do... Tem o grupo de joio. Qual dos dois que nós estamos? Joio? É joio aqui ou trigo? Aqui só tem joio. Tem o trigo nem está aqui. É você que vai mexer com o trigo, vai tirar da igreja, vai espalhar ele? Não. É o próprio Jesus que vai corrigir e vai tirar o joio primeiro do meio do trigo. Vou tirar o trigo primeiro, não sei, Jesus que sabe. Mas acho que vai tirar primeiro o trigo, para depois deixar o joio aqui nessa terra do mundo aqui. Acho que só vai subir trigo, porque o joio nem vai subir, vai ficar aqui mesmo. Então ele vai tirar o quê? O trigo. Para que o joio fique aí.
Estamos no grupo do joio ou do trigo? Vou perguntar mais a segunda vez da aula. O grupo do trigo é o grupo que busca cada vez mais santidade, santificação. Né? Porque aquele que é santo procura se santificar, e aquele que é puro cada vez fica mais puro ainda. Né? E a hora para terminar. Qual os dois maiores desafios que nós temos nessa busca, nessa corrida, nessa esforço? Nós temos dois grandes desafios nessa busca, nesse esforço. Desse caminho aqui, nos versículos em que lemos, no versículo 14, mas vamos voltar aqui. Volte comigo aqui, volte comigo. Versículo